Olá, meus irmãos, graça e paz e que as bênçãos do Senhor Jesus sejam na vida de cada um de vocês. Eu quero aproveitar esse momento para trazer uma profunda reflexão sobre uma passagem bíblica encontrada em Lucas capítulo 24, de 13 a 35, que trata da jornada, em um final de dia ou do meio da tarde para o final dele, de dois discípulos de Jesus após todo o episódio que antecedeu e também precedeu o dia da sua morte. E esses homens que estavam indo para Emaús, depois de saberem de todos os episódios, viverem os episódios, eles então começam a voltar para a sua cidade de origem, Emaús, que estava a cerca de 10, 11 quilômetros distante de Jerusalém, e eles indo caminho afora e arrazoavam entre si, conversavam, discutiam sobre os episódios que envolveram a morte do mestre. Aquele mestre que mostrou para eles a esperança, que mostrou para eles a realidade que toda a vida e a história da vida deles jamais teria tido a oportunidade de lhes oferecer, e aquele mestre então mostrou isso para eles. Eles presenciaram aquele mestre curando cegos, eles presenciaram aquele mestre fazendo o coxo andar, eles presenciaram aquele mestre devolvendo a esperança para uma prostituta, eles presenciaram aquele mestre acalmando a tempestade. Isso aqui em síntese, é claro. Então, o que é que ocorre? Eles estavam ali vivendo um momento único, um momento onde a dor conseguiu fazer com que eles trouxessem a sua própria reflexão dos valores da vida. E entre si iam ali combalidos, como soldados feridos, como pessoas que fizeram e sentiram um momento de desesperança. É igual a você, igual a mim. Quantas vezes na vida as perdas, as dificuldades, elas emblemam na gente talvez um sentimento de perda constante, um sentimento de derrota, e a gente se sinta como trôpego, como náufragos no meio do oceano, como alguém que está sedento no meio do deserto. E isso é uma situação que não é reservado a quem tem credo ou não credo, é reservado ao ser, ao humano. O humano é muito propício a se frustrar, é muito propício a enfrentar dilemas da sua própria existência. E o caminho da estrada de Emaús, onde eles estavam indo para Emaús, estava revelando para eles as suas dores. As dores, talvez, da decepção, porque creditaram àquele Nazareno toda a esperança da sua vida. Nele depositaram tudo que eles tinham investido e que eles tinham empreendido na vida pessoal, eles empreenderam em Jesus. E a morte de Jesus representou para eles um momento de muita dor, porque aquela dor era uma dor pessoal. Cada discípulo tinha a sua própria dor, a sua própria experiência. Tinha a sua própria maneira de sentir a ausência da esperança que parecia ter perdido. Agora o mais bonito da história passa a acontecer. Eles caminhando na estrada de Emaús, andando na estrada de Emaús, voltando para a sua aldeia, que significa água quente, eles estavam seguindo para a estrada de Emaús e de repente aparece um terceiro personagem na história. Esse terceiro personagem que aparece na história, nesse caminho de Emaús, que os afunilava para a sua velha aldeia. A aldeia onde eles viviam a desesperança, a aldeia onde eles tinham vivido todos os seus dissabores, as suas perdas, estava pronta a lhes receber de volta. Porque para eles a esperança tinha acabado, a tristeza tinha acabado, embora soubesse da possibilidade, porque passou a ser possibilidade, porque a presença daquela crucificação, aquele escárnio vivido por Jesus, tirou deles até o foco de que esse Jesus haveria de ressuscitar e teria de passar por esse processo de depreciação humana. Mas de repente esse terceiro personagem entrando na história do caminho de Emaús é aquele que entra no nosso coração quando a gente pensa que tudo acabou. Ele de repente começa a falar com Cleopas, o seu parceiro, que caminhavam ali para Emaús, retornando para a vida de sempre. Ele começa a falar e a lembrar para eles das promessas, de que os episódios e de que aqueles momentos jamais apagariam a promessa que tinha sido feita, de que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, de que seria assunto aos céus, advogado nosso, nosso Salvador,
Ele sim nos livra da mão do diabo, Ele nos tira do caminho da perdição. Ele sim devolve a esperança e nada é capaz de destruir os sonhos de Deus na vida da gente. Então aqueles sonhos que pareciam ter acabado começam a voltar aos seus corações. Eles começam a entender de que aquilo que aquele momento jamais é capaz de superar a promessa que Deus havia feito. O caminho que retornava a eles para a velha vida de sempre começa a perder a sua valia. Aquela noite escura e sombria, aquela noite que parecia se aproximar como o fim da existência, aquela noite que você pode estar vivendo, onde parece que tudo já acabou, que nada mais importa, que suas crenças, os seus valores parecem que se perderam diante do problema que você está vivendo. Era isso que eles estavam sentindo. Mas a voz daquele que falava na escuridão, a voz que os conduzia, devolvendo a eles a esperança, tocou-lhes ao coração a tal ponto de eles encherem de júbilo. E aí existe um momento ímpar, um momento único naquela estrada de Emaús. Um momento que selou a esperança, devolveu a esperança, trouxe eles para um ambiente da fé. Aquele homem que ia conversando com eles, na nebulosa das suas vidas, seus olhos fechados, seus olhos enebrecidos pela sua angústia, pela sua dor, da perda da cruz. Olha que coisa. O episódio da crucificação trouxe para eles uma profunda dor. Eles tinham visto o seu mestre. A esperança que eles criam está simplesmente crucificada. E de repente, quando eles ouvem aquele homem, tudo que ele lhes dissera, ressuscitou tudo aquilo que o mestre havia falado ao decorrer da sua trajetória. De repente, aquele homem faz menção de seguir viagem. E eles então convidam ele. Fique conosco. Tamanha era a influência das suas palavras nos seus corações. As suas palavras nos seus corações eram de júbilo e de ressuscitação de sonhos. De repente, ele entra com eles, vai com eles, senta com eles, ceia com eles. E ao partir do pão, ao distribuir o pão, ao orar, e ao interceder abençoando o pão, eles são levados e recobrados, e como se caíssem dos olhos deles escamas, e veem a presença de Deus. Quantas vezes nas nossas vidas nós estamos diante dos nossos dilemas pessoais, diante das nossas dores pessoais, perdas que são irreparáveis, momentos que parece que tiram de nós a última força, que tiram o nosso foco na crença no Cristo de Deus. E mesmo nesses momentos de noites escuras e traiçoeiras, nós ouvimos a voz serena e suave, que dentro do nosso coração, lá no mais profundo do âmago da nossa alma, que nos diz: nem tudo acabou. Não é o fim. Eu estou caminhando com vocês nesse momento de dificuldade da vida de cada um de vocês. Eu sou a esperança e ando com vocês. Por mais que as coisas tentem levar vocês para as velhas decepções do passado, para as tristezas do passado, eu ainda sou o Cristo que cura o cego. Eu ainda sou o Cristo que caminha sobre as águas. Eu sou o Cristo que cura o aleijado. Eu sou o Cristo que ressuscita sonhos. E acima de tudo, eu sou o Cristo que leva o homem para morar na Nova Jerusalém. Eu sou o Cristo que vou resgatar a minha igreja. Eu sou o Cristo que falo mais do que a morte. Eu venci a morte. Eu ressuscitei dentre os mortos. Ele simplesmente trouxe essa mensagem no caminho de Emaús, que pode ser o momento que você está vivendo agora, a sua hora triste, amarga, que nenhuma outra voz pode ser ouvida. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor fala ao teu coração, de que você não desista, não perca a esperança. Por mais que as coisas e as circunstâncias levem você ao caminho de Emaús e leve você à velha ilha do passado, à velha vila do passado, o Senhor traz a esperança para você de um novo amanhecer. A nossa esperança ressuscita a cada amanhecer, ela se renova a cada amanhecer. Creia nisso, apegue-se a isso, não se deixe levar pelo momento da sua vida. Esse momento vai passar, o caminho de Emaús vai chegar ao fim. O Senhor vai sentar contigo na tua mesa, vai repartir o
pão e você vai ver quem é o teu Deus, quem é o teu Senhor, porque os teus olhos vão se abrir e ver que o Senhor nunca lhe desamparou, nunca lhe deixou só, Ele sempre esteve do seu lado. As dificuldades da vida que Ele lhe disse que você passaria, no mundo tereis aflições, elas jamais vão deixar você fora da crença daquele que um dia morreu e ressuscitou por sua alma. Creia nisso, não perca a esperança, pois só o Senhor é Deus, onde tudo e todos podem até se posicionar para tentar lhe jogar no caminho do passado, tentar lhe fazer devolver você para a sua vila da desesperança. Eu quero lhe dizer mais uma coisa, mesmo que o caminho lhe conduza até lá, que você não consiga enxergar, que as dores sejam profundas, o meu Senhor vai contigo até o final da estrada, para lhe recobrar a mente de que Ele jamais te abandonou. Que Deus possa, com essa palavra, com essa mensagem, fazer ressuscitar os seus sonhos e a esperança perdida. A graça e a paz do Senhor Jesus.